Olá a todas psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, na sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para abordar este tema, conversamos com o psicólogo Leandro Castro Outramari, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em interdisciplinar em ciências humanas pela mesma universidade. Atualmente é professor associado 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em processos grupais e de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia da educação, gênero e sexualidade. Qual a importância do Dia Internacional dos Direitos Humanos? Bom dia, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, essa data era um marco, né, para o mundo, porque ela separa o Estado moderno da barbárie, né? Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais que balizam, ou pelo menos deveriam balizar, todas as orientações dos Estados-nações e as práticas entre seres humanos dentro da nossa sociedade. Então é fundamental a gente pensar que esse dia, né, que não é necessariamente só pelo dia, mas pela lembrança de que existem esses direitos fundamentais que a todos, homens e mulheres, né, e também pessoas que estão em outras condições, em outras orientações sexuais, assim como outras questões, multiplicidades étnicas, religiões, deficiências e tantas outras peculiaridades, elas têm os mesmos direitos à vida, à segurança, à saúde, ao trabalho, à renda, à alimentação, essa lembrança desse dia, ele faz a gente lembrar que todos os seres humanos deveriam ser atendidos e viver de uma forma mais igualitária. De que maneira os direitos humanos atravessam o fazer da psicologia? Bom, a psicologia como uma ciência e prática e profissão que se preocupa exatamente com a subjetividade humana, ela é uma das principais, ou pelo menos deveria ser uma das principais interessadas, não só na defesa dos direitos humanos, porque cabe a ela estar lidando, por exemplo, com a subjetividade da saúde mental desses seres humanos que vivem sobre essas condições muitas vezes bastante vulneráveis, né? A gente sabe dos psicólogos que trabalham em instituições totais, como sistema prisional, hospitais, serviços de assistência social, que trabalham com uma população cada vez mais em situação de vulnerabilidade. E a psicologia, os psicólogos, eles deveriam estar o tempo todo em defesa dessa bandeira que é tão cara, como eu falei anteriormente, tão cara para a modernidade, né? É o que separa um Estado totalitário do Estado moderno. É a ideia de que as pessoas elas precisam ter a defesa da sua dignidade, e cabe ao psicólogo, como esse profissional engajado no bem-estar das pessoas, na saúde das pessoas, na inclusão das pessoas, fazer uma defesa inegociável desses pontos. Na minha opinião, estar defendendo os direitos humanos é uma obrigação ética, ético-política, de todo e toda psicóloga que se preze, né, que tenha lembrança daquele juramento que faz lá no dia da sua formatura, né, um dia tão importante, tão feliz, mas que esse juramento não se perca só
numa data festiva. Esse juramento deve ser levado o resto da sua vida. Então, na minha opinião, a pauta dos direitos humanos é um assunto inegociável para psicologia e para todas e todos os psicólogos. Quais são os principais desafios da psicóloga e do psicólogo no tocante aos direitos humanos? Os desafios são bem grandes. Como todo mundo deve estar percebendo, hoje existe um discurso de senso comum bastante frágil sobre questionando direitos humanos, dizendo que direitos humanos é uma pauta que defende somente bandidos ou defende pessoas que não deveriam ser defendidas. E o grande problema é que mostra já na gênese que as pessoas que falam isso, elas não têm o mínimo conhecimento exatamente do conceito e nem a que os direitos humanos se projetam, né? E por que eles são essa pauta? Primeiro, a gente tem uma pauta cada vez mais liberal do ponto de vista da relação do trabalho e da fragilidade desses laços, né, do desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico, onde cada vez mais as pessoas acabam sendo jogadas, né, numa situação de vulnerabilidade, desemprego e ao mesmo tempo um discurso de senso comum que a gente sabe que está aí, está nas mídias, está na boca de todo mundo, que coloca essas pessoas no lugar do desamparo, no lugar da falta da preguiça, né? Então a gente tem um discurso de senso comum que vulnerabiliza ainda mais as pessoas. Assim como também a gente está vendo, basta você assistir um pouco de notícia para ver a quantidade da violência contra as populações mais vulneráveis, mais pobres, principalmente populações pobres e negras, que vivem a uma margem de uma inclusão social. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, entendem que esses atos de violência, eles são justificáveis. Eles são justificáveis porque se entende que a violência só se combate com a outra maior violência. Só que a psicologia, ela tem um outro compromisso, que não é um compromisso de julgamento moral. A psicologia tem um compromisso que é um compromisso com as pessoas. O julgamento, né, que não deveria ser moral, mas sim existe o devido processo legal, ela não cabe ao psicólogo. Então não cabe ao psicólogo fazer um julgamento moral. Cabe ao psicólogo, sim, ter nas suas ferramentas técnicas e teóricas o bom desempenho e desenvolvimento da sua profissão. Cabe isso ao psicólogo. Então, o que eu percebo? Obviamente, e os psicólogos, assim como os outros profissionais, eles também são permeáveis pelos discursos de senso comum. Então, o que me parece é que cabe sim à psicologia atentar-se não para os discursos do senso comum. Nós somos ciência e profissão. Nós temos um compromisso que é com todo o arcabouço teórico que foi produzido lá desde o final do século XIX. Né? Nós estamos no século XXI, né? E esse compromisso com a nossa teoria, com a nossa profissão, ele não pode ser jogado fora, mergulhado num discurso que não é um discurso científico, um discurso ético. Então, acho que nós temos um grande desafio, que é voltarmos a entender a psicologia como ciência, voltarmos a uma discussão que é uma discussão ética e não uma discussão moral. Penso eu que isso é, sim, um grande desafio à psicologia. Não cabe a nós julgarmos a orientação sexual das pessoas. Cabe a nós entendermos e auxiliarmos essa pessoa na sua condição existencial. Assim como também pessoas que estão em situação de vulnerabilidade,
Agora, o julgamento moral é um desafio a qualquer profissional, e aqui eu estou colocando a psicologia para repensar esse lugar. Então, os direitos humanos atravessam completamente o trabalho da psicologia e do psicólogo, porque cabe ao psicólogo, né, ter todo um cuidado em relação à integridade das pessoas, a atenção à sua saúde mental, o direito que a pessoa tem de ser respeitada em sua subjetividade. Então, o psicólogo ele tem uma responsabilidade de estar o tempo todo atento à discussão dos direitos humanos e tem o dever de respeitar essa convenção internacional que não é do Brasil, ela é internacional, é das Nações Unidas, com toda a sua força. A psicologia tem uma responsabilidade gigante, assim como outras áreas profissionais. Cabe a ela essa defesa incondicional do direito às pessoas serem quem são. Ao mesmo tempo, uma atenção àquelas que, por algum acaso, sofrem qualquer tipo de violação dos seus direitos. Ela tem responsabilidade à atenção a essas pessoas. A ciência psicológica, assim como a profissão, ela tem uma responsabilidade de pesquisa e uma responsabilidade na aplicação desses conhecimentos. Então é fundamental que nós tenhamos uma atenção sempre redobrada à nossa responsabilidade, ao nosso compromisso ético com todas as populações com as quais nós trabalhamos, independente do campo do trabalho, seja na segurança pública, seja na saúde, seja nas organizações de trabalho, na escola, ou seja, no mundo social. Nós temos uma responsabilidade, sim, em estar defendendo todos os princípios da Convenção Internacional dos Direitos Humanos.